Uma crítica que tem sido feita em relação à indicação do Flávio Dino é que ela não simboliza tal representatividade defendida pelo governo Lula. Vale lembrar que o Dino ele vai entrar no lugar de uma mulher, a ex-ministra Rosa Weber. Para falar um pouco sobre essas incoerências, né, eu estou aqui com o Magno Cal, que é o diretor executivo do Livres. Magno, já está com a gente? Estou aqui, Wilson. Boa tarde. Boa tarde, Magno. Olha, eu me surpreendo com o teu óculos, né? Cada vez mais parecido com o meu, né? Parece que a gente comprou na mesma loja, será? Depois você me passa onde você comprou, a gente acho que foi na mesma liquidação. Compre um, leve dois. Eu ia dizer que quando eu comprei o meu baratinho. Então, se você comprou também, a gente aproveitou a mesma liquidação. Acho que foi bem isso. Ô, Magno, brincadeiras à parte, de fato, a indicação do Dino não representa essa representatividade, é redundante, mas ela não representa essa diversidade no Supremo Tribunal Federal que o PT tanto zelou, né? Tanto falou durante a campanha. Te parece uma certa incoerência o PT agora indicar o Flávio Dino para essa função no Supremo Tribunal Federal justamente no lugar de uma mulher? Não é surpresa para mim. Eu acho que é uma surpresa para quem seguia a dialética da campanha petista, sempre mexendo com esses valores como diversidade, inclusão, mas quando chega na hora de governar, as questões são outras. Lula nunca foi um grande partidário dessas pautas. Essas pautas que hoje são chamadas de identitárias, Lula é um político de uma outra geração. Lula sempre teve dificuldade com essas pautas e nunca escondeu a sua vontade de fazer escolhas pessoais para o Supremo Tribunal Federal. É claro que quando a gente tem uma posse daquele jeito, cheia de símbolos, com as pessoas subindo a rampa, aquela diversidade, é uma imagem projetada. O PT gostaria de projetar essa imagem para o mundo, de olha esse governo diverso, acolhedor, mas na hora da prática, Lula prefere alguém em quem ele confia. E, por acaso, as pessoas que ele confia e resolveu indicar para o Supremo Tribunal Federal são dois homens que gozam da sua confiança particular. É claro que há um problema de diversidade no Supremo Tribunal Federal. Uma população que é mais ou menos dividida 50-50 entre homens e mulheres, e você tem um corpo em que a composição desse corpo é 10-1, indicada diretamente pelo presidente da República, me parece haver um problema com as escolhas do presidente da República. Noves fora toda a questão de diversidade. Se você tem 50-50 na sociedade, 10-1 no STF, me parece que há mulheres sendo preteridas para ocupar esses postos. É surpresa, talvez, para a militância mais aguerrida, favorável ao presidente Lula, mas essa militância vai encontrar formas de absolver o presidente dessa indicação de mais um homem. Resta a sociedade, talvez uma parcela significativa que tenha se iludido com esse discurso de diversidade, mas que agora está aprendendo que uma vez que o jogo começa, uma vez que a bola está rolando, Lula preferiu se proteger e colocar pessoas de sua confiança, que, por acaso, acabaram sendo mais dois homens a se sentarem no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma questão delicada, como você falou, né, ô Magno? Quer dizer, há uma diferença entre plano e execução, né? Essa é uma questão básica da economia, o Rodrigo Oliveira até sabe muito melhor do que eu. Então, existe uma diferença entre plano e execução. Na política também existe uma diferença entre promessa de campanha e execução de mandato, né? Exercer. Né? Há uma mudança de postura quando você pega o poder, pega a caneta, não necessariamente bique, e começa a exercer o seu mandato. Mas me parece que o PT ele tem uma postura que ele vai para além disso, né? Quer dizer, ele tem um discurso muito incisivo, ele mantém esse discurso incisivo em parte ali do seu eleitorado, em alguns ministérios de caráter mais ideológico, mas no momento do pragmatismo ele prevalece. Né? Então, no caso específico da nomeação, da indicação do Flávio Dino, me parece não, o Lula tem deixado muito claro que ele quer colocar alguém aguerrido lá no Supremo Tribunal Federal, alguém de confiança e principalmente alguém que possa defender o governo de todos os ataques da oposição. Isso parece que de fato esse cenário que se vislumbra nesse momento, Magno?
Sem dúvida. Lula parece ter aprendido a lição das indicações anteriores, do seu governo anterior, que uma vez que o bicho começou a pegar para cima do PT, para seus correligionários, para integrantes dos governos do PT, não havia no Supremo Tribunal Federal, entre os seus indicados, entre aqueles que os governos do PT indicaram, uma força conjunta capaz de atuar em defesa do partido, em defesa dos seus governos. Lula parece ter aprendido a lição de que indicar pessoas muito independentes não é bom para a política. Talvez seja bom para a corte, mas certamente não é bom para a política. Em determinado momento, o PT teve muitos dos seus membros condenados, inclusive o presidente Lula foi condenado durante esse tempo, em que a maioria do Supremo Tribunal Federal tinha sido indicado por governos do PT, seja por Lula, seja por Dilma. Dessa vez, e mais uma vez, apesar do que disse durante a campanha, Lula parece ter se convencido de que precisa fazer indicações de pessoas da sua confiança. Indicou o seu advogado pessoal e agora indica Flávio Dino, companheiro de longa data de Lula, parte da sua cota pessoal no Ministério. Inclusive, há uma disputa agora para saber se Dino representava o PSB ou a cota pessoal de Lula. Há uma corrente majoritária que diz que era a cota pessoal de Lula no Ministério, e me parece que Lula optou por uma decisão política. É claro que sempre há política nas indicações feitas pelos políticos, mas, mais do que nunca, as indicações de Lula parecem demonstrar um caminho para a sociedade. Durante a campanha, Lula disse que os indicados para o Supremo Tribunal Federal não tinham que ser amigo do Lula, não tinham que ser correligionário do Lula, precisam ser pessoas boas o suficiente para a vaga, que as indicações seriam feitas com base nesses critérios. Me parece que quando ele indica o seu advogado pessoal e Flávio Dino, um político de sua confiança, ele está tomando uma atitude diferente, ele está deliberadamente politizando essa escolha. Flávio Dino, apesar de ser ministro do governo Lula, não é um ministro qualquer. Nos episódios mais recentes, Flávio Dino era um dos principais porta-vozes do governo, antagonizando os adversários. Flávio Dino é um político do Ministério particularmente político nesses meses de terceiro governo Lula. Foi Flávio Dino que liderou as campanhas contra fake news, adotou o diálogo com as big techs de uma forma bastante forte, de uma forma bastante ríspida. Ele participou do debate político com muita força desde que aconteceu a transição. Então, é uma indicação particularmente política, e a gente precisa entender qual é o sinal que Lula está dando com essa indicação. Magno, e aí tem outro debate que eu acho que eu vou até tocar nesse... Como a sabatina vai ser só no dia 13, então acho que eu vou até trazer esse debate aqui no programa na próxima semana. Estou até pensando aqui, conversando contigo, eu já estou aqui pensando nas próximas edições do Meio Dia, porque aqui é isso, né? Você já faz o programa de hoje pensando de amanhã, de depois da semana que vem. Mas tem uma discussão que, inclusive, aí um bastidorzinho leve para você que adora bastidor, eu vi aqui que a Márcia adora e a Ellen Torres também adora o bastidor aqui do Wilson. Eu recebi ontem uns prints de WhatsApp de alguns colegas lá do Maranhão e tá um debate incrível lá no TJ, na corte, né, no Tribunal de Justiça do Estado e também lá no Tribunal Regional Federal, quer dizer, na sede da Justiça Federal, alguns servidores falando, olha, aí entra uma discussão entre o embate jurídico e o embate político, né? O tal do notório saber jurídico, né? Porque para você indicar um ministro para uma pessoa para o Supremo Tribunal Federal, ela tem que ser dotada do notório saber jurídico, né? Aquela clássica que é uma assertiva, que ela é muito aberta, mas ao mesmo tempo ela dá N interpretações. E algo que muitos se falam, e até senadores da oposição, eles até fazem a seguinte análise. Em comparação, por exemplo, com o Cristiano Zanin, o Flávio Dino, de fato, tem um notório saber jurídico até superior ao do Zanin, né? Teria um notório saber jurídico
maior do que, inclusive, as indicações do Jair Bolsonaro e até de algumas outras indicações do próprio PT. Né? Afinal de contas, ele foi juiz federal, passou em concurso público, ele vem da magistratura. Né? Esse é um ponto. Mas aí que vem a discussão sobre o tema, Magno, que aí eu levo para você, é que uma coisa é você ter o notório saber jurídico, né? Outra coisa é você aproveitar o notório saber jurídico para fazer uma indicação política. O que me parece que talvez seja o caso do Dino, né? Quer dizer, é inegável que ele tenha esse tal de notório saber jurídico, mas além do notório do saber jurídico, a Constituição pede a tal da conduta ilibada. Ou pelo menos uma conduta imparcial. Como o próprio Dino falou agora há pouco na coletiva, no momento que ele veste, em que ele sai da função de ministro, ele tem que vestir a toga, ele precisa ter uma postura imparcial. A pergunta que se faz é, será que ele vai ter essa postura imparcial? Ou será que ele pode se transformar, por exemplo, num personagem como o Gilmar Mendes, que por mais que você questione o Gilmar Mendes e seus métodos, a gente sabe que o Gilmar Mendes tem um notório saber jurídico. Sim. Então, é um tema... Eu jogo para você porque me parece que o Dino, me parece que o Lula, me parece que nesse momento resolveu criar um Gilmar Mendes para chamar de seu. Eu dividiria essa projeção do que pode ser o futuro em duas possibilidades. Me parece clara a intenção de Lula ao indicar Flávio Dino. Certamente, Flávio Dino não é a única pessoa com notório saber jurídico no entorno de Lula. Certamente não é a única pessoa com notório saber jurídico cujo nome chegou ao presidente da República como possibilidade para indicação no STF. No entanto, ele foi escolhido porque ele tem servido como a ponta de lança política desse governo no enfrentamento da oposição. Lula não indicou Flávio Dino à toa. Flávio Dino não foi um ministro que, uma vez que tenha ocupado o ministério, se recolheu pensando numa cadeira no STF. Mas se Flávio Dino tivesse uma visão de vou me recolher porque quero ser juiz, quero ser ministro do STF, então vou me recolher, vou sair da polêmica, vou fazer aqui meu trabalho no Ministério da Justiça, até que essa vaga apareça e o presidente Lula me diga. Não foi essa a escolha. Flávio Dino foi para o enfrentamento político. Estava se colocando politicamente de uma forma tão visível que havia especulações se Dino se via ou não como um potencial sucessor de Lula. Dino foi para a disputa política e está sendo colocado no STF, além do seu notório saber jurídico, também por isso. E essa é uma escolha de Lula que vai na contramão daquilo que Lula pregou durante a campanha, que era a pacificação do país. A pacificação do país passa também pela normalização das relações entre a política e o Supremo Tribunal Federal, na despolitização do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal e seus ministros falam muito sobre política, se pronunciam muito sobre as questões políticas do país, e o Brasil precisa pacificar essa relação. Não é com a indicação da ponta de lança política do governo para uma cadeira do STF que nós vamos pacificar essa relação, que nós vamos despolitizar essa relação. Essa é uma questão fundamental aqui. Lula prometeu pacificar e normalizar o país. E ele está indicando o seu ministro, talvez o ministro mais político, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O outro ponto nessa projeção é uma possibilidade também. À medida que o tempo passa e que os ministros ficam mais confortáveis em seu papel no Supremo Tribunal Federal, pode acontecer um descasamento entre o político que os indicou, a tendência política daqueles que o indicaram e o comportamento do ministro no Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros, a gente já falou, indicados por Lula e por Dilma, votaram para condenar petistas, votaram para condenar integrantes dos governos petistas. Mas no caso de Flávio Dino, é muito difícil a gente acreditar numa possibilidade de uma atuação despolitizada, porque Flávio Dino, apesar de ter sido por 10 anos juiz federal, é um político. Foi deputado, foi governador, hoje, apesar de ser ministro, é senador. Ou seja, Lula está colocando um ministro político no Supremo Tribunal Federal, depois de ter prometido despolitizar e normalizar as relações entre os políticos
e o Supremo Tribunal Federal.